Fala, queridões, vamos trabalhar. Então, segunda parte da nossa aula de comércio internacional, a gente tem que se ligar muito no que nós vamos abordar a partir de agora. A DIT, Bart, Divisão Internacional do Trabalho. Ô, Bart, Divisão Internacional do Trabalho é aquele negócio que tinha lá no Fordismo, que cada um tinha a sua função? Não, não. Isso aí é trabalho de especialização, é outra coisa. A divisão internacional do trabalho é o papel de cada país nessa relação de comércio no mundo. Se você observar essa charge, que é uma charge que já caiu várias vezes em prova, você observa o mundo dividido aí em países do norte e em países do sul. E nos países do norte, industrializado, país do sul, produtos o quê? Agrícolas, commodities, petróleo, observe aí. Então, Bart, o que é que a gente tem que se ligar? Essa primeira vez que se falou em divisão internacional do trabalho foi durante as grandes navegações, a expansão marítimo-comercial. Os países que eram colônias vendiam matéria-prima e os países que eram as metrópoles vendiam os produtos o quê? Manufaturados. Sabe como Karl Marx chamou esse período? Acumulação primitiva de capital. Porque os países que eram as metrópoles, se eles vendem o que é caro e compram o que é barato, eles acumulavam muito dinheiro. Então, esse período ficou conhecido como um acúmulo primitivo de capital. Tá certo? E o que a gente fala, se um país só vende commodities, ou vende principalmente commodity, você já classifica esse país em rico ou em pobre. Em pobre. Se o país vende tecnologia, você já está classificando a sua condição como um país o quê? Desenvolvido. Tá certo? Então, venda de commodities, você associa subdesenvolvido. Venda de tecnologia, você associa a países desenvolvidos. Olha o que a gente falou nessa lâmina aí a respeito dessa divisão internacional do trabalho. Tá certo? Então, durante, você vê aí um capitalismo comercial. Lembre-se, muito importante você saber que o capitalismo comercial é do final do século XV e ele vai até o século XVIII. Então, do final do século XV ao século XVIII, o país que era a metrópole vendia a manufatura e nós passávamos a matéria-prima para eles. Era o período do colonialismo, o período da acumulação primitiva de capital. No capitalismo industrial, o que é que você observa? Que os países que eram os países mais pobres, tá certo? As colônias vendiam produtos primários, né, que eram os agrícolas, minerais e os combustíveis fósseis. Lembre-se que no capitalismo industrial, durante a primeira revolução industrial, qual foi o grande combustível fóssil? Qual foi? Carvão mineral. Nesse capitalismo industrial, chegamos à segunda revolução industrial, quando teve o imperialismo europeu, o neocolonialismo, e a principal fonte de energia era o que, Bart? O petróleo. Petróleo, que lembre aí de fonte de energia, foi descoberto nos Estados Unidos como fonte de energia lá na Pensilvânia. Beleza, então? Vamos seguindo. Então, continuava o superávit, tá certo? E no capitalismo financeiro, o que é que a gente observa, tá certo? No mundo globalizado, nessa nova divisão, olha lá para o final, na nova divisão internacional do trabalho, que a gente, pobre, também vende produtos industrializados primários. Mas como a gente falou na parte 1, esses produtos industrializados primários são produtos de pouca monta. Ô, Bart, o que é pouca monta? De pouca tecnologia. E me ajude aí, por favor, para não errar o que é fácil. Me ajude, por favor. Ô, Bart, esses produtos que nós vendemos torna-se impossível termos um superávit na balança comercial. Verdade ou falso? Falso. Porque no caso do Brasil, o volume de vendas ele é assustador. Então, vendemos muita commodity, por isso estamos fechando quase sempre com um saldo positivo. A gente pode falar que de 2010 a 2020, só tivemos um ano que fechamos com um saldo negativo, foi em 2014, final do governo Dilma, antes do impeachment. Mas, Bart, importante esse aqui. Quem é que vai regularizar o comércio? Existe um órgão regularizador que é a OMC. Bart, o que é que significa OMC? Organização Mundial do Comércio. Tá certo? Foi criado para substituir o GATT.
é GATT, Acordo Geral de Tarifas. Então, pós a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Acordo Geral de Tarifas e já no mundo globalizado foi criada a OMC, que é a Organização Mundial de Comércio. Qual é o objetivo? É promover a liberalização do comércio, tá certo? E não exista mais decisões unilaterais. Ô, Bart, aí, gostei, entendi. E por isso eu vou dizer que depois da criação da OMC, não existe mais atitudes unilaterais no mundo. Verdade ou falso? Falso. Me diga um presidente unilateral aí, Bart. Trump. O nosso Bart, presidente Bolsonaro, tem atitudes unilaterais? Tem. Volta e meia está brigando com o Congresso, inclusive insinuou a probabilidade de dissolver o Congresso. Tá certo? Então é considerado um cara unilateral. Ah, Bart, mas com a criação da OMC não existe mais o que existia, que é o protecionismo. Pode ser? Claro que não. O protecionismo ainda existe no mundo e a gente vai conversar mais tarde sobre ele. Tá certo? Todos os países do mundo participam, né, Bart, da OMC. Verdade ou falso? Falso. Infelizmente, existem países que estão fora desse contexto da OMC, como vocês estão vendo aí. Ah, Bart, espera aí um pouquinho, quero que você dite tudo. Ó, dá um pause e se quiser anotar, beleza. Mas não precisa. Você tem que se ligar aqui. Por exemplo, Coreia do Norte não participa da OMC. É bom você saber. É bom você saber, tá certo, que a Somália, esse chifre aí da África, não participa. Sabe por quê? A Somália, Bart, não participa porque a Somália ela é um país que não tem governo hoje. Tá certo? Não tem governo. O Sudão não participa. Ô, Bart, por que o Sudão não participa? Porque o Sudão está alinhado com a China e a China meio que força o Sudão não aceitar, já que existe um confronto ali constante entre o Sudão e o Sudão do Sul. Mas vamos continuando aqui, tá certo? Bart, quais são os princípios da OMC? Ele prega a concorrência leal entre todos os países, ou seja, não é a favor do dumping. Lembra lá do início? Dumping. Tenta acabar com os subsídios e com o protecionismo. Bart, o que é o subsídio? Por exemplo, o governo banca a produção. Vamos lá. Em países da Europa, um produtor rural, ele recebe antecipado, antes de receber, da safra vingar, ele já recebe o valor. Se ele já recebe esse valor antecipado, se ele vai ter incentivos fiscais, o produto dele acaba ficando mais barato. E aí, quando o produto estrangeiro chega, não consegue concorrer. Então, isso oficialmente pela OMC não pode acontecer. Abate significa dizer, então, que não acontece. Verdade ou falso? Óbvio que acontece. E protecionismo, Bart? Protecionismo é impedir com que o produto entre no país. Verdade ou falso? Falso. Não é impedir, é dificultar a entrada. E como é que eu dificulto a entrada? Fazendo subsídios para os meus produtores. O que mais? Aumentando os impostos e aumentando o rigor com as leis sanitárias. Tá certo? Bart, a OMC também é contra as restrições quantitativas. Ah, eu só vou importar X toneladas de tal país. A partir de X tonelada eu não compro mais de outro país. Isso não pode. Não pode ter tratamento preferencial. Olha, eu não vou comprar, e não pode ter, obviamente, a discriminação, que já é um tratamento preferencial. Eu não vou comprar do seu país porque seu país é islâmico. Isso não justifica. Ah, eu não vou comprar porque na última reunião que tivemos você foi contra um posicionamento meu. Isso não pode. Tá certo? Segundo a OMC, isso não pode acontecer. Abate, então, significa dizer que nada disso acontece. Falso. Tudo isso acontece e acontece muito. Peço uma atenção muito grande para vocês para a rodada de Doha. Abate, por que esse nome, rodada de Doha? E a primeira rodada foi na cidade de Doha, capital do Catar. Tiveram várias outras rodadas de Doha em vários locais do mundo, inclusive até aqui no Brasil já teve rodada de Doha. Mas o que é, Bart, essa rodada de Doha?
A rodada de Doha é uma conferência que foi criada em 2001, a primeira rodada de Doha, com o objetivo de acabar com o protecionismo. Mas como assim acabar? Juntar, olha quem estava na reunião, a OMC, representante, os países do G20. O que é isso? As 20 maiores potências econômicas do mundo. Quem é que faz parte do G20? E faz parte do G20 é o G7, que são as 7 maiores ditas potências, e, na verdade, existe ainda essa denominação, esse grupo de G7, mas a China não faz parte do G7, o que já desmistifica e já sabe que não são as 7 maiores potências. Ô, Bart, quem são esses G7? Estados Unidos, Canadá, Itália, França, Alemanha, Reino Unido e Japão. Esses são os G7. Tá certo? O Japão é a terceira economia do mundo. A segunda, quem é? A China. Já deveria estar inserida no G7, mas não está. Tá certo? Então, G7 mais os emergentes e a OMC sentaram para bater papo. Ô Bart, quem é que pratica o protecionismo? São os emergentes ou o G7? O G7. Então, qual é o motivo dessa reunião? Botar G7 e emergentes juntos para conversar e achar um jeito de acabar com o protecionismo. Pegou? Então, tema, liberalização do comércio internacionais. A decisão, além, obviamente, do protecionismo, foi a quebra de patentes de remédios. Isso conseguiu, viu? Isso conseguiu. Então, o Brasil hoje teve um destaque. O Brasil lutou muito para acabar com a patente do coquetel do HIV, tá certo? E faz um trabalho, pelo menos fez, né? Ninguém sabe como é que está hoje, fez um trabalho fantástico na África. E falar de cuidados ambientais, mas o foco maior era acabar com subsídios e protecionismo. E essa rodada de Doha, infelizmente, ela foi considerada um fracasso. Era para acabar em 2008, começar em 2001, acabar em 2008. Só que em 2008 veio a crise econômica mundial. Os países ricos falaram assim, os países do G7, não, esquece esse negócio de rodada, vamos continuar negociando, mas não tem como acabar agora. E até hoje, a gente se reúne para tentar acabar com essa rodada de Doha, que é considerada e foi considerada um fracasso. Tá certo? Então, fechamos esse assunto. Não esqueça das orientações, de responder os exercícios e procurar Bartinho pelo direct. Forte abraço, sucesso a todos. Fiquem com Deus, que Deus é bom.